Então nós vamos começar construindo aqui uma mecha mais ondulada e uma mecha mais encaracolada. Sempre é interessante começar das partes mais escuras. Observe a forma como eu traço, sempre trabalhando do escuro para o claro, com o lápis marcando forte e decolando, deixando as pontas mais suaves. É importante prestar bastante atenção na parte onde a luz incide com mais clareza, o movimento. O lápis tem que tocar no papel já em movimento, para não marcar a entrada do lápis no papel. Assim você percebe que as extremidades do traço, as duas extremidades precisam ficar suaves. Observe que em algumas partes precisamos pressionar o lápis com um pouco mais de força para dar um contraste dos tons mais escuros e mais claros. O movimento da mão precisa ser um movimento bem solto, com segurança, porém bem solto, para os traços ficarem bem nítidos. Se você tiver muita insegurança quando você estiver trabalhando o traço, você perceberá que as linhas começarão a se cruzar uma sobre a outra e não vai dar um efeito legal. Aqui agora eu estou trabalhando com um lápis mais escuro, um lápis 6B, reforçando aqui um pouco mais os tons escuros. Quando eu reforço essas partes escuras, automaticamente eu destaco um pouco mais o brilho, a luz do cabelo, porque o contraste do tom escuro e claro vai ser um contraste maior. Observe que aqui o brilho destaca um pouco mais. Aqui eu trabalho alguns fios soltos para dar um efeito mais natural, mais real. Ele dá uma leve trabalhada aqui com a borracha, caneta borracha, destacar um pouquinho mais o brilho. E aqui a gente já tem uma mecha de cabelo aqui, construída aqui em destaque, para você ver mais ou menos como é feito esse processo. Quando isso é repetido em todo o cabelo, mecha por mecha, aí você tem aquele resultado de um cabelo bem trabalhado, bem bonito. Essa mecha aqui agora, ela já é um pouco mais encaracolada. Então aqui as curvas, percebam que as curvas aqui elas são um pouco mais fechadas. Mas o processo é bem parecido, você tem que trabalhar parte por parte, observando aonde a luz vai incidir com mais clareza. E geralmente isso acontece nas partes onde tem uma curva, a luz ela vai incidir um pouco mais nessas partes para dar aquele brilho no cabelo. Aqui eu vou explorar um pouco mais com lápis escuro
O traço deve ser sempre lado a lado, nunca deixar as linhas se cruzarem, para o cabelo não ficar todo emaranhado. Nessa parte de dentro aqui eu já vou jogar um efeito, já vou começar aqui com um tom bem mais escuro, porque essa parte do cabelo ela já está saindo por baixo da outra, então ela recebe um pouco mais de sombra aqui. É sempre importante observar isso, a posição da luz e da sombra. Aqui eu já troquei de lápis porque essa parte já vai ficar um pouco mais clara. E assim a gente vai trabalhando. Esse é um trabalho de paciência. Trabalho que você deve fazer com bastante paciência, observando a direção dos traços. Sempre que você estiver trabalhando o cabelo, é importante você estar sempre apontando o lápis, para você ter sempre um traço bem nítido, bem definido. Então, é sempre importante você estar afinando a ponta do lápis para não ficar com um efeito opaco no cabelo. Esse efeito de cabelo é um efeito que a princípio você pode ter um pouco de dificuldade de conseguir um efeito bem nítido. Porém, com a prática, rapidamente você começa a dominar esse efeito. E quando você aprende a construir uma mecha de cabelo, e você vai fazer um cabelo por completo, aí é só repetir esse efeito e você vai construir ali o emaranhado de cabelo. Quando todas essas mechas estiverem entrelaçadas uma com a outra, dá um efeito muito bonito. Porém, como eu já falei, é um trabalho de paciência. Aqui eu vou jogar mais uns fiozinhos soltos. Essas mechas aqui eu estou construindo sem nenhuma referência, apenas para vocês perceberem mais ou menos como vocês podem construir o cabelo aí. Então, com um pouco de prática, você não precisa necessariamente
está observando uma foto para conseguir desenhar um cabelo. É um efeito que se repete e você aprender a dominar esse efeito, a criar esse efeito, aí o processo se torna bem mais simples. Quando você for trabalhar uma criação, por exemplo, né, aí você já consegue criar esse efeito sem nenhuma dificuldade. Bem, aqui agora nós já vamos começar trabalhando aqui um cabelo aqui por completo. Aqui eu comecei construindo essa parte do cabelo. Observe que é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro exercício, nesse primeiro exercício que a gente acabou de fazer. Então sempre observando as partes mais escuras, apoiando o lápis nas partes mais escuras. E assim a gente vai construindo mecha por mecha. É importante fazer o esboço, assim como esse esboço aqui já está marcado. Fazer um esboço das mechas primeiro, para você compreender o processo na hora que você for trabalhar por cima, né? Preencher esse cabelo todo. Se você não fizer essa base, não construir essa base para você trabalhar por cima, então você pode acabar no meio do desenho ficando perdido aí, sem saber para que lado que você vai construir as mechas. Isso pode atrapalhar todo o processo e pode no final não ter o resultado que você está esperando. Sempre é interessante você começar das partes mais escuras. É mais fácil você controlar. Por exemplo, eu poderia estar trabalhando aqui logo essa trança por cima, mas eu estou trabalhando aqui abaixo dela porque aqui tem uma parte um pouco mais escura. Então se eu jogo essa parte mais escura primeiro, eu vou dar mais profundidade e fica mais fácil na hora que for trabalhar essa trança por cima. Aqui eu estou trabalhando com dois lápis, o lápis HB e o 6B. Esse seria um cabelo loiro, né, com aquelas mechas escuras também. Então por isso a gente trabalha com dois tipos de lápis aqui para conseguir esse efeito, né, de partes mais escuras e mais claras. Porém tem outros lápis também que vocês podem usar para trabalhar esse efeito esse mesmo efeito de cabelo. O lápis 2B, por exemplo, é um lápis muito bom para você trabalhar fios, porque você consegue um tom escuro e um traço bem definido. Porém aqui eu estou trabalhando com HB e 6B. Mas aí fica a critério de cada pessoa. Importante você fazer um teste para ver com qual lápis você se adapta melhor.
Aqui agora essa trança que já está por cima do cabelo, observe que ela recebe mais luz, então ela já fica um pouco mais clara do que as outras partes do cabelo. Você consegue perceber o volume que ela tem. Isso é resultado da luz e da sombra aqui. Então sempre que eu vou separar uma parte da outra, sempre eu faço um traço um pouco mais marcado, um pouco mais forte, porque senão eu vou acabar misturando todos esses efeitos. Você não vai conseguir separar uma mecha da outra se não tiver um tom um pouco mais escuro para diferenciar uma mecha da outra. Aqui nós estamos trabalhando esse cabelo, porém existem diversas formas de fazer o cabelo, principalmente o cabelo loiro. Aqui nós estamos trabalhando já diretamente com lápis, mas existem outras técnicas também, que a gente vai estar passando também aqui dentro desse curso, porém já na hora que estivermos executando algum trabalho completo. A gente pode separar aí alguma imagem, a gente vai separar algumas imagens para a gente trabalhar. E aí já vou aplicar uma técnica um pouco diferente para vocês aprenderem aí várias formas de fazer o cabelo loiro, por exemplo, aplicando uma técnica diferente. Isso tudo depende do efeito que nós queremos dar no nosso desenho. Assim como a técnica de sombreamento, a gente pode trabalhar tanto com algodão, com esfuminho e com lenço de papel. O cabelo também a gente pode trabalhar de formas diferentes. Mas tudo depende do efeito que você quer dar no desenho. Se você quer dar um efeito mais nítido, por exemplo, no cabelo, você trabalha direto com lápis, como a gente está fazendo aqui nesse desenho. Porém, se eu quiser um efeito extremamente suave, eu posso trabalhar também fazendo um fundo escuro com o pó de grafite e algodão aplicando e trabalhando com borracha. Mas isso a gente vai demonstrar numa outra aula. E aqui você percebe que aos poucos a gente vai construindo aqui o cabelo. Como a gente já tem esse esboço já marcado, então fica muito mais fácil da gente trabalhar aqui a direção dos traços dos fios. Vou escurecer um pouquinho mais essa parte aqui. Dar um pouco mais de destaque na sombra. Então o processo do desenho é isso aí. A gente vai trabalhando e
conforme a gente vai executando o desenho, você vai vendo as necessidades, né, o que o desenho está te passando, o que é preciso você fazer para que ele possa te dar aí um resultado ainda melhor do que o que você já alcançou. Então, trabalhar corretamente a luz e a sombra, os contrastes, isso tudo é fundamental para conseguir um efeito bonito, mais real. E se você não souber explorar isso da melhor forma, ou até mesmo se você tiver preguiça de trabalhar os detalhes de acabamento, então você pode não atingir aí o seu pleno potencial. Então, sempre que você estiver trabalhando um desenho, dê bastante importância para a parte de acabamento, quando você vai trabalhar, né, esses detalhes do desenho. Porque essa é a hora de você explorar aí toda a sua capacidade, os seus limites, tentar se superar na hora de trabalhar os detalhes do desenho. Existem desenhos que a gente leva mais tempo para fazer e também aqueles que levam menos tempo. Porém, geralmente, quanto mais tempo você se dedica no trabalho, você consegue um resultado melhor. Então, pelo menos nesse processo agora de aprendizado, não se preocupe muito em fazer um exercício de forma rápida, em terminar rápido. Se preocupe mais com os resultados. Os resultados são muito importantes nessa etapa que vocês estão agora, que é o aprendizado mesmo. E quando você domina a técnica, aí depois você começa a trabalhar, a explorar um pouco mais, a fazer em menos tempo. Mas você já vai ter adquirido habilidade suficiente para não perder a qualidade do seu trabalho. Veja como essa parte aqui, ó, depois que eu escureci, como deu um destaque a mais. Tava bem clarinho, bem suave, bem apagadinho. E agora a gente vem com lápis mais escuro, vai dando mais vida aí ao desenho. Então isso que é importante a gente observar. Quando você vê alguns desenhos de alguns artistas que às vezes parece até impossível de atingir um nível como aquele, você tem que levar sempre em consideração isso. Quantas horas de trabalho o artista se dedicou para conseguir aquele efeito. Então, por isso, qualquer pessoa pode atingir um resultado muito bom assim em desenho, mas é preciso trabalhar esse lado. Paciência, dedicação, aprender a enxergar da forma correta. Porque depois que você aprende a enxergar, ver o desenho da forma correta, fica mais fácil de você conseguir reproduzir aquele resultado que você está enxergando. E quando você aprende a ver da forma correta também, quando você vai elaborar um trabalho, uma criação, por exemplo, aí também o processo se torna um pouco mais fácil, porque você já tem todas essas referências na sua cabeça. E a coisa flui de maneira mais natural.
Então, como eu já falei, lembre-se sempre de afinar a ponta do lápis. Se você quer um efeito mais nítido também, sempre procure trabalhar com um lápis um pouco mais em pé, para você conseguir trabalhar os traços. Ao invés de ficar pintando o cabelo, você tem que traçar mesmo. Quanto mais nítido forem os traços, melhor o efeito.